Hollywood passou décadas dizendo que a criatividade era propriedade privada, que você não podia copiar, usar ou se inspirar demais, que pegar 5 segundos de música sem pagar era piratear. Aí chegou a inteligência artificial e simplesmente começou a absorver a indústria inteira. Roteiro, diálogo, estrutura narrativa, tom de personagem, décadas de filmes, tudo. E agora os mesmos artistas milionários que passaram anos defendendo copyright, sindicato e controle cultural estão descobrindo uma coisa meio desconfortável, que criatividade nunca funcionou como propriedade do jeito que eles imaginavam. E agora eles mesmos estão alimentando a máquina. Hoje tem roteirista de Hollywood treinando IA para sobreviver financeiramente. Os caras literalmente passaram da greve contra a inteligência artificial para freelancer ensinando chatbot como escrever melhor. E não é meme. Então já comenta aqui embaixo, você acha que a IA vai destruir Hollywood ou Hollywood já estava se destruindo sozinha faz tempo? Porque o que está acontecendo agora pode ser o começo do colapso completo do modelo cultural que dominou o Ocidente por quase 100 anos. Enquanto eles estavam preocupados em controlar discurso, transformar entretenimento em panfleto ideológico e proteger mercado através de lobby, sindicato e copyright, a tecnologia mudou completamente o jogo. E sinceramente, quem viu a internet desmontar o monopólio da mídia tradicional, principalmente dos grandes grupos de televisão e comunicação que durante décadas decidiam o que o brasileiro ia assistir, ouvir e pensar, já deviam imaginar que cedo ou tarde isso chegaria em Hollywood também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Praxis Libertária. Tem uma coisa importante aqui que muita gente esquece quando fala de Hollywood. Hollywood nunca foi só arte, nem só talento ou sobre criatividade. Hollywood era, acima de tudo, um sistema de controle, não apenas de distribuição e financiamento, mas também de quem podia produzir, aparecer e de narrativa, controle cultural mesmo. Durante boa parte do século XX, se você quisesse fazer cinema em grande escala, você precisava passar pelos grandes estúdios que controlavam tudo. Dos projetos que recebiam investimento e acesso aos equipamentos, até quem era promovido pela mídia, virava estrela e aparecia na televisão recebendo prêmios. E isso criava uma ilusão muito poderosa, a de que Hollywood era insubstituível, o ápice. Mas olha como isso é curioso, o sistema inteiro dependia de uma lógica de escassez. Poucas câmeras, estúdios, poucos canais de distribuição, era caro produzir, editar e divulgar. Era difícil distribuir, então naturalmente surgiu uma elite que dominava essa estrutura. Só que aí veio a internet. E depois veio uma coisa ainda pior para esse modelo: ferramenta barata. Porque uma coisa é você competir com outro estúdio bilionário, outra coisa completamente diferente é competir com milhões de pessoas comuns. Alguém com um computador, um microfone decente, com câmera razoável e software de edição já custavam fazendo essa elite ficar ressabiada. E agora veio a inteligência artificial. Esse foi o maior choque para Hollywood, descobrir que o valor deles não estava necessariamente na criatividade, mas no monopólio. Porque no momento que a tecnologia começou a destruir as barreiras de entrada, o glamour começou a desmontar junto. E é aí que a história começa a ficar interessante. A inteligência artificial não funciona igual a pirataria antiga. A IA não baixa um filme e republica. Ela absorve padrão, a estrutura, a linguagem, o ritmo, o diálogo, a construção narrativa. Tudo que leva a uma pergunta que ninguém em Hollywood parece confortável em responder. Qual exatamente é a diferença entre um ser humano estudar 1000 filmes e uma IA estudar 1000 filmes? Porque roteirista faz isso, diretor faz isso, artista faz isso. Todo criador absorve referências. Todo mundo copia estrutura e se inspira em algo. Todo mundo remixou alguma coisa que veio antes. A própria Hollywood viveu disso por décadas. Remake, reboot, adaptação, releitura, baseado em, fortemente inspirado. Então olha o tamanho da ironia. Uma indústria inteira construída em cima de reciclagem cultural, agora está desesperada porque uma máquina aprendeu a reciclar mais rápido do que eles. E é aqui que muita gente é enganada quanto ao que é o problema real. Porque o pânico real de Hollywood não é a IA vai fazer filme ruim ou a arte é humana. Hollywood já vem fazendo filme ruim há bastante tempo e continua faturando bilhões mesmo assim. O medo verdadeiro é outro, é perder exclusividade. Porque uma coisa é você competir com outro grande estúdio, outra completamente diferente é competir com o mundo inteiro. Eu já falei isso.
E é isso que a IA está fazendo. Hoje um cara sozinho consegue traduzir roteiro, gerar conceito visual, fazer storyboard, criar voz sintética, editar vídeo, compor trilha, corrigir áudio, fazer marketing e destruir conteúdo globalmente. Uma estrutura que antes exigia centenas de pessoas começa a caber num quarto, no computador. E é isso que destrói completamente a lógica econômica que sustentava Hollywood. Porque agora o roteirista americano não concorre mais só com outro roteirista americano. Ele concorre com um indiano, um brasileiro, um chinês, um argentino, um europeu do leste. Todo mundo usando as mesmas ferramentas. Inclusive, talvez esse seja o detalhe mais importante que quase ninguém fala. A IA não democratizou sua produção. Ela democratizou capacidade técnica. E isso é devastador para qualquer elite criativa. Porque durante muito tempo existiu uma diferença brutal entre ter ideias e ter capacidade de executar ideias. Agora essa diferença diminui em uma velocidade absurda. E é aí que entra algo que a Hollywood percebeu tarde demais. A tecnologia não elimina necessariamente criatividade, ela elimina intermediário. Isso muda o jogo, porque de repente você não vai precisar mais de autorização cultural para existir. Você não precisa mais agradar executivo de streaming, jornalista cultural, crítico, sindicato, passar por uma curadoria ideológica para ganhar um prêmio e o público finalmente ter acesso ao seu material. Você pode encontrar seu público diretamente. E a internet já tinha começado esse processo. A IA só acelerou violentamente. Aliás, se você está curtindo essa discussão mais aprofundada sobre tecnologia, mídia e poder cultural, já deixa o like porque isso vai ajudar o vídeo a alcançar mais gente. Principalmente porque esse assunto aqui incomoda muito o peixe grande. E talvez a prova mais brutal disso tudo seja o fato de que os próprios profissionais de Hollywood começaram a migrar para dentro da máquina. Isso é uma parte muito simbólica dessa história. E o mais irônico é que poucos anos atrás essa mesma indústria tratava a IA quase como uma ameaça nuclear. Precisamos impedir a IA. A IA vai roubar arte. A IA vai destruir empregos. A IA é anti-humana. Só que poucos anos depois, você já começa a ver roteirista de Hollywood trabalhando como freelancer de treinamento de IA para pagar aluguel. E é aí que a coisa fica quase distópica, porque o sujeito passa anos escrevendo série para streaming, faz greve contra a inteligência artificial e depois aparece avaliando a resposta de chatbot por tarefa, corrigindo diálogo, ajustando o tom emocional, ensinando narrativa, treinando coerência de personagem. Ou seja, o cara literalmente começa a alimentar o sistema que vai reduzir a demanda pelo trabalho dele. E é isso que mostra uma coisa muito importante sobre revoluções tecnológicas. Elas não pedem permissão. A máquina a vapor não pediu autorização para os artesãos, o automóvel não pediu autorização para os cocheiros, a fotografia não pediu autorização para os pintores, a internet não pediu autorização para a televisão. E a IA definitivamente não vai pedir autorização para Hollywood, porque existe uma diferença enorme entre o que é moralmente confortável e o que é economicamente inevitável. Você imagina a situação do estúdio. Você tem audiência fragmentada, streaming dando prejuízo, blockbuster fracassando, custos absurdos, greve, sindicato, pressão ideológica, acionista cobrando lucro, competição global, creator economy crescendo, TikTok destruindo a atenção, YouTube garantindo a audiência do jovem. Aí aparece uma tecnologia prometendo reduzir custo, acelerar produção, diminuir dependência sindical, automatizar parte criativa e aumentar a eficiência. Você achou mesmo que as empresas não iam correr para isso? Nunca correr para IA foi tratado como se fosse uma possibilidade real. E honestamente, muita gente em Hollywood ajudou a criar esse cenário. Porque durante anos a indústria passou a impressão de que o público era secundário, que entretenimento podia visar sermão, que franquia famosa sobreviveria para sempre independentemente da qualidade, que a audiência era obrigada a consumir o que a indústria decidisse produzir. Só que mercado não funciona assim, o público não é propriedade de ninguém, e quando surgem alternativas, esse mesmo público simplesmente vai embora. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Enquanto Hollywood gastava centenas de milhões em produções cada vez mais caras, cada vez mais burocráticas e muitas vezes completamente desconectadas do público, a internet começou a produzir uma quantidade absurda de entretenimento paralelo. Vídeo ensaio, canal de lore, animação independente, curta experimental, creator de nicho, podcast narrativo, VTuber, streamer, filme indie financiado pela comunidade, conteúdo gerado parcialmente por IA. E o mais importante, muita gente passou a preferir isso, porque tem uma mudança cultural acontecendo aqui que vai muito além da tecnologia. As pessoas cansaram de intermediação, cansaram da sensação de que existe uma elite cultural dizendo
Isso aqui é arte de verdade, isso aqui pode e isso não pode. Cansaram das palestrinhas sobre o que supostamente é relevante e merece existir e o que é problemático. A internet começou a desmontar essa autoridade. E a IA só terminou o serviço. Porque agora a vantagem técnica começa a desaparecer. E isso torna o copyright uma coisa cada vez mais estranha. Pensa comigo, como você prova originalidade no mundo em que toda criação é recombinação estatística de referências anteriores? Porque no fundo sempre foi, né? A diferença é que agora existe uma máquina expondo isso de uma forma brutal. E é por isso que tanta gente da indústria reage de forma emocional quando o assunto é IA. Porque ela destrói uma narrativa muito conveniente. A ideia romântica de que a criatividade nasce isolada, pura, intocável. Não nasce. Criatividade humana sempre funcionou através de referência e recombinação. A própria cultura funciona assim. Só que agora uma máquina consegue fazer esse processo em escala industrial. E isso bate diretamente na lógica do copyright moderno. Porque copyright depende da ideia de escassez de produção, de distribuição e de acesso. Só que a informação digital não é escassa. E a inteligência artificial acelera isso num nível quase impossível de controlar. Você pode até tentar regular, criar barreira jurídica para processar e criminalizar dataset, tentar obrigar licença, selo e criação de agência reguladora. Mas no momento em que a tecnologia se espalhou globalmente, o controle começou a escapar. E talvez esse seja o ponto mais desconfortável para essa velha elite cultural. Não importa mais tanto quem tem autorização institucional. Importa quem consegue capturar a atenção. E isso é uma mudança gigantesca de poder. Uma colisão entre dois mundos. Um mundo antigo baseado em controle, escassez, intermediação, instituição, licença, prestígio centralizado e autoridade vertical. E um novo mundo, baseado em abundância, descentralização, algoritmo, audiência fragmentada, produção distribuída e acesso global. E normalmente, quando essas transições acontecem, as estruturas antigas tentam sobreviver através de regulamentação. Foi assim com táxi contra aplicativo, gravadora contra MP3, televisão contra internet, jornal contra rede social, agora é Hollywood contra IA. Só que existe um problema recorrente nesse tipo de reação. Você pode desacelerar a tecnologia, mas raramente consegue impedir, especialmente quando ela reduz custo dramaticamente, porque custo baixo é uma força quase imparável no mercado. E talvez seja por isso que tanto discurso sobre proteger a arte acaba soando estranho para muita gente comum. Porque o público olha para Hollywood hoje e já não enxerga exatamente aquela indústria artística quase mística que existia no imaginário antigo. Enxerga a corporação, o conglomerado bilionário com agenda corporativa, produto industrial, ativismo seletivo barato e marketing duvidoso. Enquanto essas empresas começam a falar sobre salvar a criatividade, muita gente simplesmente não compra mais essa narrativa. Principalmente uma geração inteira que cresceu vendo youtuber produzir coisa mais autêntica do que muito blockbuster milionário. E isso talvez explique uma mudança psicológica muito importante acontecendo agora. Pela primeira vez em muito tempo, a cultura da internet parece mais viva do que a cultura institucional, mais espontânea, rápida, experimental e imprevisível. Enquanto boa parte da grande indústria parece cansada e monótona, e é aí que a IA entra como catalisador final. Porque ela acelera justamente aquilo que já estava destruindo um velho modelo: descentralização. Ela reduz ainda mais a necessidade de ter estrutura gigantesca, reduz barreira técnica, custo criativo e retira a dependência institucional. E isso inevitavelmente muda relações de poder. Porque uma vez que milhões de pessoas têm capacidade de produzir, ninguém consegue monopolizar a narrativa do mesmo jeito que antes. O verdadeiro motivo de tanta tensão em torno da IA é a perda de controle de narrativa cultural. E quando você começa a olhar por esse ângulo, a discussão sobre copyright fica ainda mais complicada. Porque o copyright nasceu no mundo físico, um mundo em que copiar, distribuir e produzir era caro. Fazia sentido pensar em controle de reprodução porque reprodução tinha custo material. Mas no ambiente digital, copiar virou praticamente gratuito. E agora a IA dava mais um passo além. Ela transforma informação em matéria estatística. Se antes você discutia, alguém copiou minha obra? Agora você pode começar a discutir, uma máquina aprendeu padrões observando minha obra. É outra categoria de problema. O debate jurídico ficou perdido, porque a legislação inteira foi construída para um mundo que já não existe mais.
E isso cria uma situação quase impossível, porque para impedir a IA de aprender, você teria que controlar o fluxo global de informação num nível absurdo. Você teria que monitorar o dataset, controlar scrapping, rastrear influência, definir limite de inspiração, medir similaridade criativa, regulamentar modelo open source, criminalizar treinamento, fiscalizar processamento internacional. É praticamente tentar controlar matemática. E quanto muitos governos e corporações tentam descobrir como regular isso, o resto do mundo continua produzindo, continua treinando o modelo, automatizando e reduzindo custo, porque tecnologia não espera consenso moral. Ela avança primeiro e a sociedade entende depois como usar. E talvez esse seja o ponto mais irônico de tudo isso. Seja que boa parte da elite cultural passou anos defendendo exatamente o tipo de sistema que agora está esmagando eles. Automação, globalização, plataformização, economia de demanda, gig economy, jornada flexível, centralização corporativa digital. Tudo isso foi vendido como modernidade inevitável, até começar a atingir diretamente a classe criativa. E agora muitos desses profissionais descobrem uma coisa que trabalhadores comuns já percebiam faz tempo. Mercado não garante estabilidade emocional para ninguém. Se o seu trabalho fica caro demais ou fácil demais de substituir, o sistema procura alternativa. E foi assim na indústria, varejo, jornalismo, transporte. E agora começa a acontecer em massa na produção criativa. Só que existe uma diferença importante aqui. Ao contrário de outras revoluções tecnológicas, essa atinge justamente as pessoas que controlavam a narrativa pública, as pessoas que se beneficiavam da narrativa pública. Esse é o motivo do debate ser tão intenso, porque pela primeira vez em muito tempo, a elite cultural também começou a se sentir na insegurança estrutural, a mesma insegurança que milhões de trabalhadores já viviam há décadas. E isso produz uma mudança política muito interessante, porque durante muito tempo existiu quase uma separação simbólica entre o trabalhador comum e a classe criativa. Como se roteirista, jornalista, artista, ator, influencer, produtor cultural fossem parte de uma camada protegida da transformação econômica. Quando a IA atravessou essa barreira, o debate ficou emocional muito rápido. Porque agora não é mais sobre automação atingindo o operário distante, não é mais aplicativo substituindo taxista, não é mais robô industrial substituindo peão na fábrica. Agora é o algoritmo entrando diretamente em território simbólico, no texto, da imagem, da voz, da música, roteiro e arte. Ou seja, coisas que muita gente considerava coisas exclusivamente humanas. E isso mexe profundamente com o ego profissional, principalmente numa indústria acostumada a tratar a criatividade quase como status moral. Mas o público médio não necessariamente enxerga a criatividade da mesma forma que essa indústria enxerga. O público quer entretenimento, emoção, conexão, diversão e identificação. Se isso vai vir de um grande estúdio, do criador independente, do conteúdo híbrido com IA ou de alguma forma completamente nova, muita gente simplesmente não se importa tanto assim. Isso que torna o momento atual tão perigoso para Hollywood, porque o poder deles dependia muito da ideia de indispensabilidade, da sensação de sem nós não existe entretenimento. Só que agora existe. Existe entretenimento demais, conteúdo demais, criador demais, alternativa demais. Nesse cenário de abundância, o prestígio institucional perde força muito rápido. A abundância desloca valor. Antes o valor estava no acesso, agora começa a migrar para a atenção. Só que a atenção é brutalmente competitiva. Você não disputa só com outro filme, você disputa com o YouTube, com o TikTok, com o jogo, stream, anime, podcast, a conversacional e literalmente o feed infinito do celular. Isso destrói completamente a lógica antiga da indústria cultural, a mesma que prende tanta gente numa espécie de nostalgia permanente dentro de Hollywood, que tentam recriar franquias e marcas antigas, repetir fórmulas, tentando recuperar um tipo de influência que simplesmente não existe mais. O mundo que permitiu Hollywood virar aquele império cultural gigantesco acabou de forma irreversível. A IA foi só o golpe final. Mas a parte mais difícil para muita gente aceitar seja que isso não significa necessariamente fim da arte. Pode significar justamente o contrário. Porque quando a barreira de entrada cai, mais gente cria, mais gente experimenta, participa e encontra o seu nicho. E então consegue viver de audiência pequena, produzindo sem precisar passar por vários filtros corporativos. Claro, isso também já era muito lixo, mas honestamente, Hollywood já produzia muito lixo com orçamento de 300 milhões de dólares. A diferença é que agora o fracasso fica distribuído. Durante muito tempo, poucas empresas decidiam que o mundo inteiro ia consumir. Agora o público decide cada vez mais em tempo real. Através do algoritmo, do compartilhamento com a comunidade, do engajamento, da microcultura, e é um ambiente muito mais caótico, mas também muito mais aberto.
E talvez seja exatamente isso que incomode tanto certas elites culturais. Porque descentralização reduz o poder de curadoria ideológica. Quando você não controla mais distribuição, fica muito mais difícil controlar narrativa. E aí surge outra consequência importante. A relevância política dessas figuras começa a diminuir junto. Isso é uma coisa que pouca gente fala abertamente, do período que a celebridade tinha influência política gigantesca. Promoção virava evento ideológico, o discurso de autor virava manchete internacional e anúncio artístico que tinha peso eleitoral real. Grande mídia implicava tudo automaticamente. Hoje, uma parte enorme do público simplesmente ignora. Ou pior, reage com cinismo, porque a autoridade simbólica dessas instituições foi se desgastando ao longo do tempo. E a internet acelerou isso brutalmente. Antes existia distância, a celebridade parecia inalcançável, mítica, controlada pela mídia. Hoje ela disputa atenção mesmo de feed que streamer, um comentarista aleatório, um vídeo curto ou até shitpost. Isso muda completamente a percepção de status. E talvez esse seja o aspecto mais revolucionário da internet e da IA juntos. Eles comprimem a hierarquia cultural. A distância entre a elite midiática e o público comum diminui violentamente. E quando isso acontece, as instituições que dependiam desse prestígio e de acesso começam a entrar em crise. Porque prestígio funciona muito bem em ambiente de escassez, mas em ambiente de abundância, ele dilui, e muito rápido. E é por isso que talvez a reação mais desesperada da indústria hoje seja justamente tentar transformar tudo isso em uma batalha regulatória. Porque quando uma indústria perde competitividade, ela normalmente tenta sobreviver via proteção política. Aconteceu com um monte de setor antigo, táxis, gravadoras, televisão e jornais. E agora começa a ser também com a produção cultural. Precisamos regulamentar a IA, precisamos proteger artistas, precisamos endurecer copyright, precisamos impedir treinamento, precisamos controlar datasets. Mas repara numa coisa curiosa. O discurso nunca é: vamos criar algo tão bom que o público escolha naturalmente? Não. O discurso vira: como impedir concorrência tecnológica? Isso muda completamente o tom do debate. Porque deixa de ser defesa da arte e começa a ser defesa de mercado protegido. Principalmente quando vindo de corporações gigantes que passaram décadas esmagando o criador pequeno, centralizando distribuição, dominando o algoritmo, fazendo lobby político e usando propriedade intelectual como arma comercial. Agora essas mesmas estruturas pedem ter proteção estatal contra a automação. E talvez a maior ironia de todas seja que a própria lógica da internet já mostrou um negócio faz tempo. A audiência não liga tanto para a pedigree institucional quanto a indústria imaginava. O público acompanha quem entretém, quem conecta, quem gera identificação. Às vezes isso vem de um estudo bilionário, às vezes vem de um cara num quarto com um microfone ruim. E cada vez mais vem de fluxos híbridos entre humano e máquina. Porque a verdade é que o público mais provavelmente não vai perguntar: isso foi escrito 100% por um humano? Ele vai perguntar: isso me prendeu? Isso basta. Porque desloca o valor da origem para a experiência, da autoridade para a entrega, do status para resultado. Os mercados normalmente se reorganizam ao redor disso muito mais rápido do que instituições conseguem reagir. Por isso que Hollywood parece tão perdida hoje. Ela ainda tenta operar como centro cultural absoluto num mundo que já virou rede distribuída. E rede distribuída não pede permissão, ela simplesmente continua produzindo, com ou sem IA, com ou sem estúdio, com ou sem sindicato. Porque tecnologia descentraliza capacidade, e quando capacidade descentraliza, poder inevitavelmente descentraliza junto. Então, a pergunta mais importante não é: a IA vai destruir Hollywood? Hollywood não começou a entrar em crise por causa da IA. A IA só chegou no momento em que o modelo já estava rachando, e acelerou o processo da perda de monopólio e relevância, acentuando a crise de identidade da indústria com a descentralização e fragmentação da audiência. Isso porque o problema não é tecnologia, é arrogância institucional. Foi acreditar que prestígio era permanente, que o público era garantido, que narrativa podia ser controlada para sempre e que criatividade dependia obrigatoriamente de estruturas gigantescas. A internet já tinha abalado isso. A IA está terminando o serviço. E isso assusta muita gente porque destrói uma ideia muito antiga de poder cultural. A ideia de que poucos grupos conseguem decidir o que é arte, o que é relevante, quem merece existir, o que será visto e quem pode produzir. Hoje, cada vez menos. Porque qualquer pessoa com conexão à internet pode escrever, editar, animar, dublar, publicar, distribuir, monetizar e alcançar na audiência global. Esse vídeo é um exemplo de boa parte disso. Ainda é imperfeito? Claro, mas possível. E quando milhões de pessoas ganham capacidade criativa, o velho sistema inevitavelmente perde centralidade. Talvez continue existindo? Sim, Hollywood provavelmente não vai desaparecer completamente. Mas talvez vire só mais um polo cultural entre muitos outros.
sem o mesmo monopólio simbólico e controle narrativo, sem a mesma influência política e autoridade moral automática. E na minha opinião sincera, isso é bem mais saudável, porque a concentração cultural sempre acaba virando concentração de poder. E concentração de poder quase sempre tenta se perpetuar via controle institucional que vai se espalhando até ser total. Só que agora a internet, com a IA, quebraram parte dessa lógica. Talvez seja exatamente por isso que tanta gente poderosa, ou que quer pertencer a esses grupos de poder, pareça tão nervosa. Porque pela primeira vez em muito tempo, a capacidade de criar começa a escapar das mãos de poucos grupos organizados. E quando isso acontece, o velho mundo reage. Cai em greve, lobby, regulação, a criação de pânico moral e um discurso apocalíptico para forçar uma tentativa de controle. Mas no final, tecnologia costuma favorecer quem se adapta mais rápido, não quem tenta congelar o tempo. Mas agora eu quero saber uma coisa. Você acha que isso tudo vai realmente destruir criatividade ou só vai destruir o monopólio cultural que existia antes? Comenta aí, porque esse debate aqui vai pra frente e só vai ficar mais pesado. E se você curte esse tipo de análise mais longa, mais aprofundada, se inscreve aí no canal porque ainda vai ter muita coisa para acontecer nessa guerra entre a mídia e poder cultural. Valeu, abraço e até a próxima.